E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, o vídeo de hoje é mais uma parceria com a rede Cineflix, onde eles me convidaram para assistir ao filme Five Nights at Freddy's. E esse filme, ele é uma adaptação de um game de sucesso que muita gente jogou na internet nos últimos anos. Já vamos começar dizendo que Five Nights at Freddy's, ou FNAF para os íntimos, é um prato cheio para os fãs. Isso porque essa obra conseguiu agregar vários momentos nostálgicos que com certeza agradou aquela galera que conhece os games. Mas é claro que uma pergunta que muitos podem estar se fazendo é a seguinte: eu não conheço os jogos, então será que esse filme vai me agradar? Bem, partindo do pressuposto que esse é um filme de terror com classificação indicativa de 14 anos, não espere nada muito macabro e nem nada que vai fazer você ficar com pesadelo durante a noite. Entretanto, por mais que esses elementos de um terror macabro não estejam presentes, que não exista essa coisa de jump scares, esse filme ele consegue trabalhar o terror de uma forma diferente, principalmente pra galera adulta. Vocês já pararam pra poder pensar que pra um adulto não existe nada mais aterrorizante do que a vida adulta? É boleto pra poder pagar, é desemprego, é relações familiares muito problemáticas, além de parentes interesseiros. Então eu acho que isso tudo já se configura como um grande filme de terror. Se tem uma coisa que eu venho criticando nos últimos filmes de terror e suspense que vêm sendo lançados, é o fato de que a história que é abordada neles não tem nada de crível. É algo muito fantasioso e que todo mundo diz assim: rapaz, eu nunca faria um negócio desse. Nada no mundo faria com que eu fizesse isso que esse personagem tá fazendo. E aí é justamente essa falta de credibilidade na história que faz com que a gente nem se interesse tanto pelo filme. Mas, em FNAF, a gente tem o oposto. A gente tem um filme que vai investir nos seus personagens, fazendo com que a gente se apegue a eles e que a gente consiga entender por que aquelas ações foram tomadas. E aí, a gente mergulha na história e começa a torcer por uns personagens ou a querer que outros personagens se deem mal. E aí, o que é que Five Nights at Freddy's faz? Ele vai agradar em duas vertentes. A primeira é que ele vai agradar os fãs, isso porque o filme ele claramente bebe de momentos, de cenas, situações e frases que são extremamente nostálgicas. E aí, só quem vai perceber tudo isso é a galera que é fã raiz. Mas, por outro lado, ele vai conseguir agradar aquele pessoal que não conhece o game e que é adulto também, porque a galera fica, é um filme mais infantil, porque é 14 anos. Mas não, ele vai conseguir agradar a galera adulta, porque vai trazer uma história mais profunda, com fatos mais relacionáveis e que realmente só quem é adulto vai conseguir entender os perrengues, principalmente as ações que o nosso protagonista ele vai tomar. Claro que é assim, pra galera que é fã dos games, que estava esperando cenas de perseguição por animatrônicos, aqueles jump scares que iam fazer você saltar da cadeira, isso não acontece nesse filme. E aí, se você vai pra ele com essa intenção de querer tomar susto, de querer ver essas cenas de perseguição, isso você vai ficar meio frustrado porque não acontece no filme, mas eu já garanto a vocês que a ausência desses elementos não vai impactar a sua experiência no sentido de você sair da sala de cinema dizendo que o filme é ruim. O máximo é que você vai pensar assim, o filme ele poderia ser melhor se tivesse esses elementos, mas sem eles, ele já é um filme bom. E aí, pra poder defender a galera que fez esse filme, eu preciso dizer que, gente, a gente já tá tão saturado de filmes de terror que eles apostam só em jump scares, em sustos, em barulhos, em luzes piscando. É tanto filme que repete essa fórmula genérica que eu acho que é até um alívio, é até uma coisa agradável de se ver quando você vai ao cinema assistir a um filme de terror, mas que ele não utiliza todas essas fórmulas. Ele utiliza algumas coisas parecidas, mas não utiliza todas essas fórmulas. Ele aposta mais numa história, ele aposta mais nos protagonistas, ele aposta mais num desenvolvimento de narrativa, e aí eu acho muito gostoso, muito palatável quando você vê um filme que ele prefere fugir dessa mesmice e trabalhar de uma outra forma. É realmente interessante. E aí, já que a gente tá falando de narrativa, de história, não tem como a gente não falar dos personagens nem das atuações. E aí, Josh Hutcherson, ele tava mais do que pronto para ser o protagonista desse filme. Isso porque ele consegue entregar um personagem complexo e que foi extremamente massacrado pela vida. E aí é aquela história, os humilhados, eles vão ser mais humilhados, depois humilhados mais um pouquinho, até serem exaltados. E é justamente por conta dessa familiaridade desses eventos adversos da vida que a gente escolhe nosso protagonista como sendo o herói da história. Então é óbvio que a gente vai torcer para que a trajetória dele seja ascendente e que no final ele consiga tudo que ele almeja. E são em filmes como esses que a gente vê que uma narrativa bem construída, aliada a boas atuações, são mais do que o suficientes para poder sustentar uma história de terror, sem a necessidade de apelar para aqueles elementos de sustos a todo momento, de cenas macabras, de coisas sanguinolentas. Não, um filme bom, ele pode ser pautado em uma narrativa bem construída e boas atuações. E Five Nights at Freddy's é uma prova disso. E aí fica claro que o maior acerto desse filme foi focar nos seus personagens e não nos animatrônicos. Os animatrônicos, eles estão ali, tanto no jogo como no filme,
para poder dar aquele elemento de terror, dar aquela coisa meio assustadora e também um pouco cômica. E o filme ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu trazer esse elemento de terror, mas ao mesmo tempo de comicidade. E aí uma dica que eu preciso dar é a seguinte: se você assistiu a Megan e curtiu, Five Nights at Freddy's é uma indicação obrigatória, porque eu acho que esse filme conseguiu acertar em mais pontos do que o filme Megan, porque ele conseguiu fazer com que a narrativa fosse um pouco mais desenvolvida e a história dos envolvidos fosse realmente mais imersiva do que em Megan. Então, se você já gostou de Megan, eu acho que Five Nights at Freddy's vai te agradar ainda mais por ter uma história um pouco mais completa. Um outro fator que é um perigo, mas que pode dar ou muito bom ou muito errado, é a questão do elenco reduzido. Quando a gente tem um elenco reduzido, isso pode gerar um pouco de monotonia, porque a gente não tem muitos personagens, e aí se você não desenvolver bem esses personagens, a história vai pro saco. Mas em Five Nights at Freddy's, o roteiro ele tem consciência de que não existem tantos personagens assim. E aí o que é que ele faz? Ele vai utilizar esse tempo de filme de quase 2 horas para fazer o quê? Para desenvolver cada um desses personagens. Tem aqueles personagens que são descartáveis, aqueles que aparecem só para poder morrer, para poder ter a parte do terror do filme, e tem aqueles personagens que realmente a gente vai torcer e que podem acabar morrendo ou não. Mas independente de qualquer coisa, esses personagens centrais, todos eles têm justificativas mais do que plausíveis para poder existirem e mais do que plausíveis para que as suas ações aconteçam. Então não é nada do tipo, ai, o roteiro tá forçando muito essa ação, porque o filme ele é tão real, ele puxa tanto para a realidade, que eu acho muito difícil você dizer assim, poxa, isso aqui que esse personagem central fez, eu não faria. Eu acho muito difícil. Como bom fã de filme de terror, eu senti um pouquinho de falta desses elementos aí, da perseguição, dessa coisa dos animatrônicos serem uma ameaça realmente real, porque os animatrônicos eles só vão se apresentar como vilões da história do meio pro final da trama. Mas é aquela coisa, como o filme é de 14 anos, eu não podia esperar uma coisa tão macabra assim, tão pesada. Então eu meio que senti falta, mas eu já fui sabendo, então não posso criticar tanto isso. Mas eu preciso dizer que essa falta, ela é recompensada com um final que traz uma reviravolta muito, mas muito massa e que mostra que a história por detrás da pizzaria infantil não tem nada de brincadeira de criança. É, na verdade, uma realidade extremamente assustadora que com certeza vai agradar aqueles fãs que amam uma história de caso criminal. Mas claro que tudo isso vai ser temperado com a pitada de sobrenatural, cor, música e muita, mas muita comédia. Sem contar, é claro, com uma jornada de herói que é digna de sua atenção. Por isso eu, Iago, dou 3.25 almofadinhas, porque eu curti bastante a experiência, mesmo não sendo um grande fã dos jogos de Five Nights at Freddy's. E eu gostei da história, eu gostei de como as coisas foram sendo desenroladas, gostei dos personagens, então acho que é uma experiência muito bacana. E se teve uma coisa que esse filme me provou, é que os maiores terrores, galera, eles são cometidos pelos vivos, não é pelos mortos não, tá? O filme, no final, ele dá uma virada de chavinha assim, que realmente faz com que a gente veja como o ser humano ele pode ser cruel. De qualquer forma, sendo um filme de terror de 14 anos ou não, Five Nights at Freddy's é uma boa pedida para você assistir com a garotada ou então com alguns amigos, para poder dar aquela relaxada, conseguir dar aquela gargalhada e sair comentando do filme, porque a experiência vale muito a pena. Então eu queria agradecer mais uma vez a Rede Cineflix por ter me convidado, porque realmente foi uma experiência muito, mas muito divertida. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!